pessoal! Eu estou aqui com Pedro Odon hoje. Ele é pesquisador e professor assistente na Universidade de British Columbia. Pedro, seja bem-vindo. Obrigado. Pedro, me conta um pouquinho então como foi a sua trajetória de ser professor no Brasil até chegar aqui no Canadá. No Brasil eu fiz licenciatura em Física pela Universidade de Brasília. Fiz mestrado também, mas no Brasil, como todos sabemos, tem esse problema de educação. Os professores não é uma profissão levada muito a sério no Brasil, mal remunerada. Então, eu conheci um grupo de americanas no Rio de Janeiro e elas sugeriram de eu tentar a vida nos Estados Unidos, em Boston, porque eles... nos Estados Unidos, cursos de física, matemática, química, pouquíssimas pessoas fazem, até porque, ao contrário do Brasil, que a gente faz 3 anos de física no ensino médio, né, ou de biologia, de química, nos Estados Unidos, esses cursos são eletivos e você faz 1 ano só no máximo. Então, dificilmente um aluno faz um curso puro, assim, né? Então, tem uma falta muito grande de professores de física, matemática, química. Aqui no Canadá também é a mesma coisa. E elas falaram... Nós não tem professor, então por que você não tenta nos Estados Unidos? E aí eu fui para os Estados Unidos, peguei a licenciatura lá, e a licenciatura foi um curso como se fosse um concurso público, você tem que fazer uma prova, no caso eu tirei licenciatura de Matemática e Física nos Estados Unidos, pelo estado de Massachusetts, cada estado tem sua licenciatura diferente, não é nacional. E eu tirei a licenciatura de Matemática e Física e é basicamente uma prova de Matemática em inglês e uma prova de Física em inglês. E como eu tinha já créditos de Física e Educação no Brasil e eu fiz outro mestrado também em Boston, eu não precisei completar a parte de Educação, né? Porque eles exigem que, além de você vá bem no exame, você tem que ter um certo número de créditos na área de Educação, aqui no Canadá também. E aí, como eu já tinha feito, no Brasil eu estava fazendo um mestrado lá também, eu só precisei fazer o exame, e eu comecei a dar aula nos Estados Unidos. Eu dei aula um pouco em escola pública e depois eu passei para a escola particular, escola internacional, escola judia internacional, nos Estados Unidos. E aí, depois disso, eu voltei para o Brasil, dei aula na Escola Americana de Brasília, porque essa experiência internacional me ajudou muito nos Estados Unidos. E o fato de eu ser licenciado pelos Estados Unidos abre as portas para eu dar aula no mundo todo, porque tem escolas americanas e internacionais no mundo todo, escolas britânicas. Então eu dei aula na Escola Americana de Brasília e depois eu me mudei para Buenos Aires, na Argentina, e dei aula na Escola Britânica de Buenos Aires. E aí, depois disso, eu resolvi vir aqui para o Canadá para fazer doutorado em ciências atmosféricas, né, que basicamente eu faço previsão do tempo, né, para quem não sabe o que é ciências atmosféricas. Previsão do tempo, aqui estou fazendo doutorado. E aí eu não estou dando aula em ensino médio aqui no Canadá, eu sou professor assistente na Universidade de British Columbia. Eu dou aula no departamento de estatística, e também no meu departamento eu dou aula também. Você mencionou que nos Estados Unidos, no caso, foi requerida uma licença para você poder começar a lecionar. Então, como é que funciona aqui no Canadá? É preciso também uma licença? Como é que funcionaria nesse caso? No Canadá, você também precisa de uma licença. Acho que o importante para o brasileiro que está tentando vir para cá seguir a carreira de professor, a parte mais importante é entender o contexto histórico do país, porque no Canadá a profissão de professor é valorizada, né? Então é concorrido ser professor aqui. Então aqui você precisa, se você vem do Brasil, então se você tem um curso de educação, um bacharel em educação no Brasil, você tem que validar o seu diploma aqui, e aí a gente pode passar o link. Cada província tem a sua forma diferente, né? Não é como no Brasil que você é licenciado e você pode dar aula no país todo. Cada província tem a sua forma, tem as suas exigências, né? Então você tem que validar o seu diploma
e eles vão avaliar o que você tem e o que você precisa. Normalmente você precisa, se eu não me engano, são 40 créditos de educação que você tem que fazer. Se você não tiver isso na sua educação no Brasil, você vai ter que fazer aqui qualquer universidade da Colômbia Britânica, né, se você for dar aula na Colômbia Britânica. E se você, por exemplo, for dar aula de matemática, eles exigem que você tenha, se eu não me engano, são 24 créditos para você dar aula de matemática no ensino médio. Então, você tem que ter alguns créditos de educação e alguns créditos na área que você vai ensinar. Agora, se você for dar aula em educação elementar, né, até a 4ª série, aí você não precisa de tantos créditos de ciência, mas ainda assim você precisa dos créditos de educação. Normalmente o que eu vejo assim, lá na UBC, eu era professor assistente, eu dava uma matéria de laboratório, que normalmente os alunos de educação, do curso de educação, eram meus alunos, para terem essa exigência dos cursos de ciência que eles têm que fazer para pegar o bacharel deles em educação, né? Então eu tinha muitos alunos da educação. Então é normal, a parte de educação dura mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos. Se você não tem curso de educação no Brasil, ainda assim você pode vir aqui, você pode fazer esse curso de 1 ano e meio, 2 anos em várias universidades. E se você tem um curso de educação, talvez você só tenha que fazer a parte de ciências, né, da matéria que você vai dar aula, dependendo se você for dar aula no ensino médio, no ensino fundamental ou no ensino elementar. Então, Pedro, me explica um pouquinho, então, o que seriam esses créditos e como obtê-los. São esses créditos, cada disciplina que você faz tem um certo número de créditos que é baseado no tantos de hora-aula que você vai ter daquela disciplina por semana. Então, é normal um crédito ser 1 hora. Isso mais ou menos, você pode pensar dessa forma. Assim. Então, se você precisa de 40 créditos, você precisa de 40 horas. Né? Então, você precisa de vários cursos, né? Por isso que dá mais ou menos 1 ano e meio. Se você vai pegar um curso de 3 créditos, 3 créditos é um curso que você tem aula 3 vezes por semana, 1 hora de aula. Se você vai pegar um curso de 4 créditos, são 2 vezes por semana, 2 horas de aula. Tá bom. E como seria o nível de inglês aqui, para ser professor? Para você dar aula, você precisa fazer a prova de inglês. Se você, principalmente, nós somos brasileiros, a gente falamos português. Mais uma vez, né, para você validar o seu diploma, você tem como validar ele na Universidade de Toronto, normalmente é o oficial para você validar o seu diploma. Traduzir ele todo para o inglês e, pelo fato de nós falarmos português, você tem que fazer uma prova de inglês também. Que normalmente, para a educação, se eu não me engano, eles aceitam qualquer um. Se eu não me engano, não tem nenhuma exigência específica de você tem que fazer o IELTS ou você tem que fazer o TOEFL. Eu acho que é qualquer prova de inglês, ou você pode vir fazer um curso de inglês aqui e tem um número de créditos que você tem que fazer em inglês, de literatura, de gramática, e eles aceitam isso também ao invés de você fazer a prova. Né? Então, assim, tem vários caminhos diferentes, né? E cada caso é um caso, porque você vai validar seu diploma, vai mostrar no site, a gente coloca o link para o site, eles explicam mais ou menos o que eles querem de você. Eles começam a ter uma conversa direta com você, dizendo, você precisa disso, você precisa daquilo. Mas de uma forma geral, você precisa, primeiramente, traduzir todos os seus diplomas oficialmente. Não pode simplesmente você traduzir, você tem que traduzir de uma forma oficial. Seria uma tradução juramentada. Juramentada, exatamente. Mandar para a Universidade de Toronto para validar o seu diploma. Aí depende se você tem um curso como eu tive, um curso de física, ou se você tem um curso de educação, né? Eu como físico, eu já teria todos os créditos de ciências, mas aí talvez eu tivesse que pagar os créditos de educação. Se você tem um curso de educação, você vai ter que pagar os créditos, seja qual for a disciplina que você dá aula. Então, cada caso é um caso. E você vai ter que fazer ou o exame de inglês, ou você vai ter que fazer o curso de inglês, né? Mas, de uma forma geral, são mais ou menos os 2 anos que você precisa para virar professor, né? E aquele negócio que eu volto a falar, né? Aqui, a profissão de professor
é valorizada. O Canadá está entre os 10 melhores países do mundo em termos de nível de escola pública, né? Pessoas boas querem ser professor, bons alunos querem ser professores, são bem pagos, são bem remunerados. Então, realmente é um projeto de vida, não é algo que você pode simplesmente do nada falar, vou tentar no Canadá e vou virar professor, vai ser tranquilo. Não, você tem que realmente avaliar o que você quer e traçar um plano do que você tem que fazer. O nível da educação aqui no Canadá, ele é bem alto, né? Então, as pessoas, as universidades canadenses são muito bem reconhecidas por terem ótimos professores, né? Então, o nível de educação da sociedade em si, ele é bem intenso, né? Pedro, depois que eles recebem a licenciatura para poder lecionar aqui no Canadá, como seria o mercado de trabalho? O mercado de trabalho seria aquecido? Qual seria a facilidade de uma pessoa que acabou de migrar de ingressar aqui como professor? Depende muito do que você está disposto a fazer. Então, por exemplo, se você quer dar aula em Vancouver, que é a principal cidade da Colômbia Britânica, vai ser concorrido. Muito concorrido. Mas, por exemplo, se você quiser dar aula numa cidade menor como Darcy, que é uma cidade onde há muito nativos, é mais fácil de você conseguir. Então depende, assim, a província é enorme, a Colômbia Britânica é enorme. Então, depende muito. Se você estiver disposto a morar em qualquer lugar da província, é bem provável que você não tenha problemas, né? Você vai ter só a dificuldade de validar seu diploma, todas essas etapas que você tem que fazer. Aqui, o que eu noto muito aqui no Canadá é a questão do networking. O que é o networking? São as suas conexões, né? Então é muito importante em ambiente de universidade, né? Os contatos que você tem com outros professores, como essas pessoas vão poder te conectar e até mesmo ter uma oportunidade de ter, né? Conseguir uma oferta de trabalho. Então, talvez essa seja uma dica. Então, no caso, talvez você vindo como imigrante, talvez tentar primeiro, né, talvez uma cidade que não seja Vancouver, talvez uma cidade que seja, por exemplo, Kelowna. Kelowna é uma cidade grande, né, a nível de British Columbia, mas não é uma cidade, assim, principal, digamos, né. Mas tem várias outras cidades que, no caso, também poderia te ajudar a ingressar, porque eu acho que o grande passo, no caso, seria o início, né? No caso, conseguir a primeira oferta. Então, depois, com tempo de experiência numa cidade menor, quem sabe voltar, no caso, aqui para Vancouver seria, no caso, mais viável e mais fácil. E justamente, assim, se você pode vir, vamos supor que você não tem os créditos de educação, né? Você tem que fazer, assim, 1 ano e meio, 2 anos de curso de educação. Esse é o momento de você fazer o seu network. Nesses 2 anos, você tem que conhecer o máximo de gente possível, ir nas escolas, falar com os diretores, realmente fazer parte da comunidade. Você tem que ter atitude. Você tem que ter atitude e conhecer o máximo de pessoas possíveis. E as portas vão se abrindo, né? Exatamente. Então, assim, de certa forma, se você está devendo alguma coisa que a província te peça, não é de todo ruim, que você vai ter essa oportunidade de fazer o seu network. E a experiência profissional conta muito, né? Se você tem uma experiência profissional no Brasil ou em outro país e você já dá aula, isso conta, eu acho que conta ponto, né? Pedro, a gente conversou sobre a profissão professor a nível de ensino fundamental e ensino médio. Vamos partir agora para o ensino superior? Então, me conta um pouquinho então como funciona nesse ano. Pois para ser professor universitário é bem diferente de ser professor de ensino médio fundamental, né? Também eu diria que é bem concorrido e é diferente do Brasil. No Brasil, ou você é professor substituto, ou você é professor. E aqui eu sinto assim que tem mais
tem mais níveis dentro da carreira de professor, né? Existem vários títulos para um professor, então aqui no Brasil você fala, sou professor universitário, pronto, acabou, você é professor universitário. Então seria uma projeção de carreira. Isso, então tem uma projeção de carreira. Então você começa como professor assistente, que é o meu caso, e aí você depois pode virar sessional lecturer, é o nome da profissão, que é, inclusive vou começar a ser no próximo semestre, que você é contratado para o semestre. Então você não é funcionário da universidade, você é um funcionário temporário da universidade enquanto o semestre está acontecendo, né? E aí depois disso você vira assistant professor, que é professor assistente, que você já é um funcionário da universidade, mas que você pode ser demitido. E aí o final é quando você é professor, que aí você praticamente é intocável, né? Você não pode nem ser mais demitido. Mas isso aí já demora, normalmente já são 10 anos de carreira, você chega nesse ponto. Mas né? como é que você, no caso, então, subiria até chegar a ser um professor, então, um professor? Seria por tempo de dedicação ao estudo? Seria pelo crédito? Como é que funcionaria isso? Pois é, então para você ser professor universitário, você precisa de ser doutor, né? Ou, no meu caso, eu sou aluno de doutorado, eu estou terminando meu doutorado ano que vem, mas aqui existe o que eu chamo de exame de qualificação, que você faz normalmente no segundo ano, e enquanto você não fizer o exame de qualificação, você não pode dar aula em universidade. E aí, a partir do momento que você faz o seu exame de qualificação, aí você é PhD student, você passa a ser PhD candidate. E aí isso significa que você pode ser sessional lecturer, você pode ser professor temporário na universidade. Então você precisa chegar pelo menos a ser PhD candidate, que é passar no exame de qualificação para você começar a dar aula. E aí, a mesma coisa que a gente estava falando de escola, né? Se você quer dar aula nas melhores universidades do país, que é a UBC, que é a Universidade de Toronto, que é a McGill ou a de Vitória, vai ser mais complicado. Mas se você já tem a mente um pouco aberta e você não se importa de dar aula em universidades menores, aqui, por exemplo, em Vancouver, tem a Fraser Valley, tem a Simon Fraser University, tem a Capilano University, as portas meio que se abrem mais e você pode dar aula nessas universidades também. Que a grande diferença entre essas universidades menores e as universidades maiores é a questão da pesquisa, né? Essas universidades menores, elas são mais focadas na educação, na qualidade da aula, na qualidade do professor, e universidades maiores, como a UBC, como a Universidade de Toronto, como a McGill, o principal é a pesquisa, né? É o que eles estão mais interessados. Teria alguma diferença em ser professor em uma universidade pública ou em uma universidade privada? Talvez na questão de segurança, né? Porque você sendo professor de uma universidade pública, que por exemplo a UBC, tem todos esses níveis até você chegar na carreira de professor. E isso, de certa forma, vai abrindo portas para você ir para outras universidades renomadas no mundo todo, né? Abre portas para o mundo todo. E se você tiver numa universidade privada, normalmente não tem esses níveis em que chega num ponto que você tem aquela segurança profissional, né? Então, aí a segurança profissional vem pela disciplina que você está dando aula, né? Porque existem cursos que existe uma demanda enorme, então você sabe que você está seguro porque é um curso que atrai muitos alunos e você tem essa garantia, é um curso que está crescendo no país todo, então você consegue segurança de outra forma, né? Então, você teve essa experiência no Brasil, né, e aqui também, no Canadá, como professor. Será que você poderia dizer algumas diferenças que você notou com esses dois países? Quais seriam as principais, né, que você poderia citar aqui pra gente agora?
Eu diria que a grande diferença é respeito e valor. Eu me sinto valorizado. No Brasil eu dei aula, sem contar a escola americana, porque na verdade é uma escola americana dentro do Brasil, então o programa é americano, eu dava aula em inglês. Mas quando eu dei aula em escolas brasileiras, o Brasil está muito atrasado na área de educação. Tanto que os exames internacionais mostram isso, né? Se você pegar os exames internacionais, o Brasil normalmente está em posição 60, alguma coisa assim. Então o Brasil, infelizmente, tem muito que melhorar ainda. A questão do salário, para mim, pessoalmente, não vale a pena. E o Brasil ainda é muito conteudista, né? Você ensinar o máximo possível sem um aluno entender muito por que ele está fazendo aquilo, é mais assim, memorização. A educação no Brasil é virada para provas. Nós somos excelentes fazedores de prova, mais do que qualquer outra nacionalidade que eu já conheci. Nós somos mestres em fazer prova, mas isso não quer dizer que a gente tem um conhecimento, né? Então, o que eles focam aqui mais é no conhecimento. Então, assim, eu achava engraçado que, às vezes, eu estando na escola americana de Brasília, o pessoal brincava muito com os americanos, dizendo que eles não estão no nosso nível, tal, mas eu acho que eles iam de forma errada. Porque, na verdade, realmente, eles não aprendem o tanto de coisa que um aluno brasileiro aprende. Mas ele aprende com maior qualidade, aquele pouco que ele aprende. Se você perguntar ao brasileiro, fora de uma prova, por que ele aprendeu aquilo, ele não sabe dizer. Ele sabe fazer a questão da prova, mas ele não sabe por quê. E o americano, e assim como o canadense também, tem uma vivência maior, né? Mais utilizada para o mundo, né? Não é uma coisa quase abstrata para você fazer uma prova, né? A questão do salário e assim, a valorização mesmo. Você fala que, quando eu falo aqui que eu era professor de escola, o pessoal assim, você era professor de escola? Caramba, como que foi a experiência? No Brasil você fala que é professor de escola, você fala, professor. Você sentiu alguma diferença assim, na aceitação da comunidade canadense, pelo fato de você não ser canadense na hora de lecionar, ou você sentiu que não sentiu nenhum tipo de diferença na aceitação? Você fala dos alunos? Dos alunos, por parte dos alunos. Dos alunos, eu acho que a minha experiência internacional me faz destacar, né? Porque os professores, todo semestre, quando você dá aula, no final de semestre, os alunos fazem uma avaliação do professor. Então, se você tiver sempre avaliações ruins, eles provavelmente vão deixar mais você dar aula, né? E se você tiver boas avaliações, que foi o meu caso, eles te dão mais disciplinas. Então, assim, eu comecei com uma disciplina, agora eu dou 5 disciplinas. Às vezes eu estou até recusando disciplina, porque eu não estou muito ocupado. E eu acho que isso foi pela minha experiência internacional. Então, acho que os alunos nunca mostraram nenhum problema pelo fato de eu ser imigrante, até porque na UBC muitos alunos são imigrantes, né? O número de imigrantes aqui no Canadá é enorme, né? Mas, assim, querendo ou não, você está representando o seu país, né? Não tem como. E eu acho que eu diria que os alunos ficaram surpresos com tanto que eu me interessava neles. Que eu acho que é uma coisa que falta dos professores canadenses, né? Uma relação mais fria, uma relação mais profissional entre professor e aluno. E eu, pela minha experiência também, por ser brasileiro, né? Eu preciso me relacionar com as pessoas. E eu sentia assim, que os alunos gostavam muito disso. O simples fato de eu
saber o nome de todos os meus alunos, eu faço questão de saber todos os nomes dos meus alunos. E eles nunca tinham visto isso. É como se fosse cliente e empresário, alguma coisa assim, chefe ou cliente. É uma coisa assim bem profissional mesmo, sabe? Eles não procuram não se envolver muito. Esse pelo menos foi o que eu notei, da grande diferença. Então tá, então pra gente fechar aqui hoje o vídeo, Pedro, você teria alguma outra dica final para você que está aí no Brasil, professor, pensando em vir aqui para o Canadá? Então, assim, dá uma mensagem final, uma mensagem encorajadora, então, da sua experiência aqui no Canadá. Eu sei que a realidade aí no Brasil é um pouco diferente da realidade, um pouco não, é bem diferente, né? Da realidade de ser professor aqui no Canadá. Então, assim, passa essa mensagem, passa uma dica final, então, para que o nosso ouvinte se sinta encorajado de dar esse passo, né? De vir para um outro país e lecionar em uma outra língua também, que é um fator, né, que pesa um pouquinho. Eu acho que os dois pontos principais é planejamento. Você, como eu disse no início, você não pode simplesmente pensar, no Natal vou me mudar para o Canadá, vou ver no que vai dar. Se você fizer isso, as chances de falhar são altas. Você tem que entrar nos sites, que a gente vai pôr os links embaixo do vídeo, ler, ver qual é o seu caso, o que você quer, você tem que pensar primeiro, qual é o seu objetivo, o que você quer? Você quer ser professor de ensino fundamental, você quer ser professor de ensino médio, você quer ser professor universitário, você se importa de dar aula numa cidade menor da Colômbia Britânica ou você quer morar em Vancouver? Tudo isso importa. Você sabe inglês, você não sabe inglês. Você tem que se planejar. E se for como o meu caso, eu diria que você talvez não tenha tanta ajuda dos seus pais, né, de te ajudar financeiramente, mais motivo para você planejar com cuidado o que você quer fazer exatamente. E lembrar que é outro mundo. Você falar que você é professor aqui no Canadá e você falar que você é professor no Brasil é a mesma coisa de você falar que um Corsa é um carro e que uma Ferrari é um carro. Os dois são carros, mas são coisas completamente diferentes. Então é isso, pessoal. Se planejar é a chave de uma imigração com sucesso e vocês podem contar com a ajuda da gente aqui na Invisa Immigration. Então nós vamos deixar os links que o Pedro mencionou aqui embaixo no vídeo para que vocês possam acessar. Se vocês gostaram desse vídeo, dá um like, nos sigam nas redes sociais e até a próxima. Pedro, obrigada pela presença. Não, de nada. Prazer foi meu. Tchau, tchau, gente.